Bem, e o que seria uma moeda ser descentralizada? O que isso significa? No geral, significa que não tem um ponto ali em que, por exemplo, um governo, né, o Estado, poderia vir e atacar esse ponto, entendeu? E um ponto que faria um impacto muito grande na, no sistema aí dessa moeda, nos usuários e tudo mais. Então, aconteceu já, várias moedas tentaram ser criadas, moedas privadas, né? Justamente para competir com a moeda do governo. Tem um conteúdo bom sobre a história do dinheiro, assim, né? Como que o governo veio, né? Interferindo cada vez mais, né? Nessa questão do dinheiro, tomar o controle sobre o dinheiro, né? Que antigamente nem sempre foi assim, né? E foi o caso da Liberty Dollar, que em 98 começou a ser criada, né? Um dinheiro com o propósito aí de ser um dinheiro com menor inflação, digamos assim, né? E só que aí, então, era uma organização centralizada. O governo chegou lá, tomou as coisas das pessoas e acabou, né? Então, as moedas privadas, elas precisam ser descentralizadas porque elas estão competindo com um predador muito forte, que é o governo. E o governo ele usa a força, ele usa a agressão, né, sobre essas pessoas, né? É predador mesmo. Então, elas precisam ser descentralizadas para, no mínimo, sobreviver esse predador, né? Que é uma situação que a gente se encontra atualmente, né? A situação. E aí a gente vai ver, então, algumas questões, alguns problemas, algumas dificuldades que acontecem devido a essa necessidade de ser descentralizado, né? O que significa? Significa que não tem aquela pessoa que é especial, que tem grande poder sobre a moeda, a ponto de conseguir destruir a moeda, entendeu? Não tem uma pessoa que é especial desse jeito, assim, que a moeda depende dela e se ela quisesse, ela conseguiria destruir a moeda, né? Então, um sistema descentralizado não tem essa relação aí com uma pessoa muito especial, né? E muitas vezes eu acho que por isso que o Satoshi e outras criptomoedas também, várias pessoas geralmente são anônimas, elas não se mostram. Inclusive é uma forma de proteção para a moeda, né? Porque se a pessoa é conhecida, os governos podem ir atrás dessa pessoa, né? Muito facilmente. Então, moedas como o Bitcoin, a Green, por exemplo, várias pessoas aí em torno do ecossistema, né, do sistema no geral, na infraestrutura, ou no passado ou até hoje em dia, elas são anônimas, né? Então agora vamos ir para o próximo PDF aqui, que é o 6. Aqui nessa parte, ela ainda vai continuar sendo um pouco conversa, né? Um pouco sem muita ação, assim, né? De ficar olhando as coisas. Mas eu acho que vai ser importante para o que vai vir logo depois, tá certo? Então, a gente vai ver uma situação aqui, exemplo aqui, né? Três chaveiros aqui, né? Um chaveiro aqui, o verde, também é um encanador, né? Tem a base dele lá, um monte de cano e tal, tem as bordas, estão ligadas, beleza, normal. Uma mudança aqui que eu vou colocar agora é que essa base, esses canos, as bordas, nada disso existe de verdade. Tudo existe na imaginação do verde. Além disso, aqueles objetos que a gente viu antes, a chave, o envelope, a câmera e as outras coisas, nada disso existe. Tudo consegue ser imaginado pelas pessoas. Por exemplo, chave amarela lá, digamos que o amarelo imaginou, né? O envelope aqui azul, o azul imaginou aqui, por exemplo, em um dado momento
o verde estava usando a câmera, na verdade essa câmera existia na imaginação dele. Então, é mais ou menos isso. Eu sei que hoje na prática a gente lida muito com computador e tal, mas em teoria aqui, para a gente compreender as coisas aqui, a gente tem que entender que essas coisas não existem, nada disso aqui existe. Então, quando o azul, por exemplo, vai mandar um envelope pro verde, o que ele faz? Primeiro o azul imagina o envelope, na imaginação dele só existe esse envelope, e ele descreve esse envelope em alguma coisa real, né, da realidade deles mesmo. O que tem na realidade deles aqui é só eles próprios, né? E o ambiente, tá certo? Em torno deles. Então, digamos que o azul ele descreve o envelope que ele imaginou no papel, né? Ele escreve alguma coisa, né? Que ele já combinou com o verde como que ele vai descrever, como que aquilo deve ser lido, né? Então, digamos, ele escreve num papel, por exemplo, e entrega via correio para o verde, por exemplo. Ou ele, digamos, ele descreve na forma de fala, ele só fala, né, pro verde, né, descrevendo o envelope, né, aí o verde ouve. Existem aí muitas maneiras de se descrever, né, usar todo o ambiente, né, à nossa volta para querer descrever alguma coisa. Ele poderia usar fumaça para passar essa descrição do envelope, ele poderia ficar piscando a luz da casa dele num determinado horário que o verde, eles tinham combinado que o verde ia prestar atenção, e também isso é a descrição do envelope. Ele poderia descrever usando, ele poderia pintar um quadro e dentro desse quadro ia estar embutido uma descrição desse envelope. Ele poderia assim, se você quiser imaginar, ele poderia usar para descrever esse envelope, né? Usar para guardar essa descrição que ele fez, né, do envelope e passar para frente, digamos, para o verde essa descrição, né? E aí o verde poderia então ler, né, ou ouvir, sentir, cheirar, não importa, essa descrição do envelope, e poderia interpretar essa descrição. Digamos que ele sabe como interpretar, né? Ou se ele não sabe, ele pode conseguir interpretar sem querer também, né? Mas enfim. E aí, interpretando essa descrição, aí ele consegue também imaginar na cabeça dele, do próprio verde, o envelope, que antes estava sendo imaginado apenas pelo azul, né? Aí agora ambos estão conseguindo imaginar, né, então tem o verde na imaginação dele, ele está imaginando o envelope azul lá, né? E no caso o azul também, né, na imaginação dele, ele estava, né, pelo menos imaginando ali o envelope. Então é isso, essas coisas só existem na imaginação, dependendo elas conseguem ser descritas, né? E aí, uma vez descritas, elas conseguem ser, por um meio de comunicação, né, consegue ser transmitida essa descrição. E, e todas as coisas de funcionalidade, por exemplo, né, que a câmera tem, tudo isso, na verdade, representa, poderia ser simplesmente algumas contas de cabeça que, por exemplo, o verde faz, né? Quando ele tira uma foto, na verdade ele está fazendo algumas contas de cabeça ali, manipulando coisas abstratas, tá certo? E aí ele consegue, a partir de alguma coisa, criar outra coisa, né? Fazendo manipulação mental mesmo, usando a razão dele, né? Então, a câmera, na verdade, seria isso. E isso aqui, então, seriam estruturas que ele simplesmente vai lembrando, vai armazenando na memória dele, né? Ele vai lembrando dessas coisas, aí chegou um envelope novo, ele lembra como é que estava antes, então ele consegue alterar essa lembrança, né? Ter um cano novo, digamos. Aí ele fica lembrando dessa nova forma da estrutura, né? Modificada, né? E como ele consegue, como isso aqui existe na imaginação dele, ninguém tem poder sobre isso, só ele.
ninguém consegue forçar ele a imaginar alguma coisa ou impedir que ele imagine alguma coisa, né? Digamos que ele já estava imaginando. Ele, se ele quiser, ele pode esquecer tudo. Ele pode imaginar várias estruturas de uma vez, se ele quiser também, nada impede. Elas podem ser uma diferente da outra, várias podem ser iguais. Tudo que ele conseguir imaginar, entendeu? Ninguém consegue impedir, prever o que ele está imaginando, né? A gente só pode especular, né? O que uma pessoa está imaginando. E então, é, esse fato, digamos assim, traz algumas características importantes aí para a resistência do ecossistema, para a gente compreender como é que funciona esse sistema. Antes de ir para o próximo slide aqui, eu esqueci de falar assim, algumas considerações que são até interessantes de saber, né? Por exemplo, o verde ele poderia ir esquecendo partes. Eu vou esquecer, vou tirar esse cano aqui. Ele pode fazer isso, né? Tá na imaginação dele. Ele pode tirar um cano, pode tirar outro, pode tirar o que ele quiser. Pode imaginar a estrutura vazia e um monte de estrutura diferente ao mesmo tempo, né? Como eu já falei. Ele pode fingir que houve uma comunicação do azul com ele e aí imaginar essa coisa aí, né? Digamos, um envelope da vida aí, né? Ele pode fingir que uma vez que ele se comunicou uma vez só, ele pode falar assim, quer saber, eu vou duplicar, eu vou fazer uma réplica aí dessa coisa que eu imaginei. Ele consegue replicar as coisas que ele imagina, né? O azul poderia mentir pro verde ou ao contrário. Não dá para você saber se, por exemplo, ele descreve uma coisa que ele está imaginando, mas vai ver, ele não está imaginando aquilo de verdade. Ele parou de imaginar aquilo, está imaginando outra coisa e transmitiu uma coisa que ele nem está mais imaginando. Assim, a gente só... tô falando de novo, tô repetindo, mas a gente só consegue especular o que as pessoas estão imaginando e não necessariamente o que elas dizem é o que elas estão imaginando de verdade. E aqui o verde, ele, por exemplo, ele pode passar a ignorar o azul completamente, então ele acaba até recebendo algumas descrições aí, querendo ou não. Digamos que o azul tá tocando uma música assim que contém a descrição aí de um envelope. Ele estaria recebendo, tá certo, essa música, então a descrição tá lá dentro, né? Digamos que ele até saberia interpretar e conseguir imaginar o envelope, mas ele pode ignorar isso, né? Então não necessariamente que ele recebe uma informação que ele vai ter que interpretar, imaginar alguma coisa sobre aquela informação. Então é isso. As pessoas podem ignorar a outra a hora que quiserem. Não dá para você forçar que uma pessoa vai interpretar e imaginar. Ela tem total controle sobre a imaginação dela. E isso é difícil até, assim, do ponto de vista do governo, né? Como é que o governo iria impedir que as pessoas se comuniquem, né? As pessoas são criativas, não dá, é muito difícil de você acabar com toda e qualquer forma de comunicação possível, de comunicação que poderia estar embutida ali uma descrição de alguma coisa. Ou forçar que ele esqueça, né? E mesmo que o governo force que uma pessoa esqueça de alguma maneira, né? Existem outras pessoas que nem o verde, né? Que são parecidas com o verde, né? Digamos que são de outra cor, mas são encanadores também. E digamos que tenha 10 mil pessoas, né, parecidas com ele. E aí, mesmo que o governo faça uma pessoa esquecer, ou algumas, nada impede das outras pessoas descrever isso tudo aqui para ele e ele relembrar, né? Lembrar novamente. Então, do ponto de vista do governo, é muito difícil de controlar esse sistema, porque ele não existe. E uma vez, mesmo que ele consiga controlar, seria uma coisa muito custosa, porque você está lidando com uma coisa que não existe. Uma história, por exemplo, né? Como é que você mata uma história? Não tem como. A não ser que você mate todo mundo, né? Beleza, mas assim...
É muito custoso para ele fazer isso, e ele fazendo isso, muito provavelmente as outras pessoas iam ficar mais cautelosas, iam pedir mais ajuda, iam se organizar, se descentralizar ainda mais. E isso, do ponto de vista do governo, é uma hidra mesmo. Assim, é muito difícil do governo combater isso. Mas isso tem um problema, né? Como que vários encanadores diferentes vão ficar em harmonia? Como, porque a tendência disso é isso aqui virar um caos total. Cada um imaginar uma coisa, não tá nem aí com os outros. E como é que eles vão conseguir imaginar a mesma coisa, né? E por que que isso seria importante também?